nós vimos Deus dando a Josué todas as orientações necessárias para que então eles pudessem conquistar Jericó, que seria a primeira de muitas outras cidades que com certeza o povo conquistaria nesse processo que durou 25 anos. A conquista da Terra Prometida, ela não aconteceu em uma semana, em um mês. Ela aconteceu ao longo de 25 longos anos. E a cada conquista, obviamente que a fé do povo aumentava, a confiança aumentava e a certeza de que Deus realmente daria aos filhos de Israel toda aquela terra em possessão. O que nós aprendemos semana passada, e eu gostaria de trazer até mesmo como uma recapitulação, é que nós precisamos confiar nas orientações de Deus, que às vezes para nós parecem não fazer sentido. Às vezes acontece alguma coisa conosco, e nós falamos isso semana passada, que parece não fazer sentido. Nós não entendemos o porquê de Deus em algumas questões, mas precisamos confiar nele. E realmente, apenas revendo o que nós falamos na semana passada, marchar em volta da cidade durante 6 dias, e depois marchar 7 vezes no 7º dia, e gritar e tocar trombetas, parecia uma ideia um tanto que estranha, frente a uma cidade tão fortificada como era Jericó. A Jericó que está hoje lá em Israel não é a Jericó de Josué. Aquela Jericó que está lá hoje é a Jericó que foi construída por Herodes. Herodes o Grande, entende? Que era dado a muitas construções, o mesmo que construiu o templo, que reformou o templo. Então essa Jericó que está lá hoje, porque existe uma Jericó, ela foi construída alguns quilômetros à frente. Mas as ruínas dessa Jericó estão lá. E há mais de 100 anos foram descobertas essas ruínas. Muitos céticos, muitos opositores da Bíblia, sempre questionaram essa história da Bíblia, a história de Josué. Disseram que isso era uma falácia, um conto de fadas, assim como uma série de outras histórias na Bíblia. Sempre haverão aqueles que vão contestar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E muitos contestavam a história de Jericó, até que um grupo de arqueólogos, isso há mais de 100 anos, começou a escavar numa região próxima ao Jordão, e eles foram descobrindo artefatos, vasos quebrados, e foram descobrindo algo que parecia ser entulho caído, amontoado, e eles foram percebendo que tratava-se, na verdade, de Jericó. Fizeram uma datação, usaram alguns elementos que a ciência tem para descobrir a idade das coisas, e perceberam que aqueles entulhos que estavam ali próximo ao Jordão, naquela região próxima ao Jordão, datava aproximadamente do ano 1140 a.C., exatamente a época da conquista da Palestina pelos judeus, pelos hebreus, pelo povo de Israel. Então observe que nós podemos crer piamente na palavra de Deus, podemos acreditar piamente em tudo aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus daria aquela cidade para o povo de Israel como deu. O texto de hoje nós vamos ver a concretização disso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós precisamos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, por mais louco que pareça, porque a Bíblia diz isso mesmo, que Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que são sábias. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Então, Deus deu determinações para Josué. É interessante que nós falamos isso semana passada, aquele povo estava pronto para poder invadir Jericó.
Aquele exército, depois que atravessou o Jordão e viu o poder de Deus do lado deles, eles estavam ávidos para invadir Jericó. Mas Deus não age, Deus não trabalha no meu tempo, Deus não trabalha de acordo com o meu cronograma. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus projetos. E Deus estava trabalhando também aquele povo no quesito paciência, estava ensinando aquele povo a esperar. Antes de conquistar Jericó, vocês se lembram, Deus pediu que a Páscoa fosse celebrada novamente, que a circuncisão acontecesse. Haviam coisas para serem endireitadas, para serem colocadas no lugar, antes da conquista de Jericó. Então aquele povo estava ávido, e Deus não age de acordo com o meu projeto. Não sou eu quem determina os passos que Deus deve dar, é o contrário. É Deus quem determina os passos que eu devo dar. Eu tenho que andar no script de Deus, eu tenho que andar no cronograma de Deus. Então Deus deu essa ordem, Josué imediatamente transmitiu essa ordem para o povo, e olha só então o que vai acontecer aqui no capítulo 6, versículo 11. Versículo 11 diz assim: e fez, quem? Josué. Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e ali passaram a noite. Quando o povo foi atravessar o Jordão, escute isso, porque isso é muito importante, muito relevante. Quando o povo foi atravessar o Jordão, a arca da aliança foi citada 16 vezes. 16 vezes. Agora, aqui, na conquista de Jericó, ela é citada 8 vezes. Isso tem algo para nos ensinar. Observe que o relato da destruição dos muros começa com o quê? Começa com a arca. A arca da aliança do Senhor representava a presença do próprio Deus no meio do povo. Todos os grandes empreendimentos do povo de Israel na terra prometida, a arca estava presente. Nada acontecia sem a arca, que era a representação, como eu disse, da presença de Deus no meio do povo. Então o versículo 11 diz: assim que Josué ouviu todas as orientações de Deus, ele transmitiu isso ao povo, e agora, aquilo que antes era uma orientação de Deus, os pré-requisitos para que os muros pudessem ser derrubados, começa a ser colocado em prática. E começa com a arca. A arca aparece em primeiro lugar. Ele faz com que a arca rodeasse a cidade, aqui, pela primeira vez, e eles entram no arraial. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse texto é riquíssimo, e ele me ensina uma grande verdade aqui. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: Deus precisa estar presente conosco o tempo todo. Se o Senhor não estiver presente, preste atenção, se o Senhor não estivesse presente, aquele povo ia rodear a cidade, aquele povo ia marchar, aquele povo ia gritar até a exaustão e os muros não iam cair. Os muros caíram por causa do Senhor. Não são as minhas regras, não é a minha intelectualidade, não é a minha capacidade de comunicação, não é a minha oratória, não é a minha pregação, não é o nome de uma igreja, não é o que a igreja pode fazer que vai alcançar as almas, que vai quebrar corações, que vai realmente salvar vidas. Não somos nós, é o Espírito de Deus. Se o Senhor não estiver presente em cada pregação, se Deus não estiver comigo em cada obra que eu realizo, nada acontecerá. Porque o grande responsável é Ele, não são as minhas metodologias. É por isso que estratégia não dá certo. Não adianta eu ficar aqui, de alguma maneira, arquitetando planos para alcançar Pará de Minas, arquitetando projetos para tentarmos ganhar
Pará de Minas para Jesus, nós podemos ter as melhores estratégias possíveis, as melhores, os melhores projetos, podemos ter recursos financeiros, podemos ter um horário nobre na televisão, podemos ter o que for, irmãos, mas o grande responsável pelo crescimento da igreja, pelo desenvolvimento da igreja, o grande responsável pela prosperidade da obra do Senhor, não sou eu, não é você, é Deus. Entende? Por isso que o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Entende? Não adianta. Uma vez eu recebi uma ligação da Convenção Batista Mineira, e eles fazem isso mesmo, e tem que fazer. Eles têm que fazer isso de vez em quando, fazendo uma entrevista comigo. Eu já estava aqui em Pará de Minas. E eles estavam fazendo uma entrevista comigo, me perguntando uma série de coisas, né? E aí eles me perguntaram num determinado momento assim: qual é a estratégia de crescimento que o senhor usa na igreja? Eu falei assim: a melhor delas. Qual, pastor? Pregamos o evangelho. Aí ele deu uma risadinha do outro lado, não sei porquê. Não, pastor, é claro, mas qual estratégia que o senhor usa? E eu, é claro, eu prego o evangelho. Não tem estratégia. Não tem estratégia. Por que eu estou falando isso? Talvez você não conheça, talvez você não saiba. Talvez os mais antigos aqui, os mais com uma caminhada cristã há mais tempo, dentro da Igreja de Cristo, vão entender o que eu estou dizendo. Mas sempre se cria uma estratégia de crescimento, uma atrás da outra. Primeiro foi o G12. Criaram o G12, G12 para lá, G12 para cá, G12 para lá, G12 para cá. Depois criaram o MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. MDA para lá, MDA para cá, MDA para lá, MDA para cá. Não é? Nada contra, absolutamente nada contra isso que eu vou dizer para você agora. Aí criaram um modelo de células. Nada contra células, desde que ela atenda os requisitos básicos da palavra de Deus. Porque eu ouço falar de muitas células que se desconfiguraram do projeto inicial. Foram criando pequenas igrejinhas, pequenos grupinhos, e isso é perigoso. Os nossos pequenos grupos trabalham em prol do todo. Não há no pequeno grupo hoje, nós temos aqui o líder dos pequenos grupos, um trabalho independente da igreja. O pequeno grupo trabalha para a igreja. Não é? É a igreja se reunindo em pequenos grupos ao longo da semana. Então, estratégias foram sendo criadas para quê? Para trazer gente para a igreja. Para que a igreja pudesse crescer. Mas lá em Atos capítulo 2, ali já estava determinado como é que a coisa aconteceria. Lá diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Então, o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos lançar mão daquilo que o Senhor deixou para nós. O que foi que o Senhor deixou para nós? Ele deixou a evangelização, Ele nos deu sua palavra, nós temos a Bíblia, Ele deixou a nós o cargo de estabelecermos quais os dias nessa semana que nós vamos cultuar, quais os dias que nós vamos adorar. Tudo isso são questões nossas. Nós nos reunimos na quarta, nós nos reunimos domingo de manhã, nos reunimos domingo à noite, temos os pequenos grupos durante a semana, temos trabalho de jovens no sábado, adolescentes na sexta, temos um trabalho infantil com as crianças. Tudo isso são estratégias que trabalham em prol da grande obra que é realizada não por nós, mas pelo Senhor. O convencimento, aquele trabalho no coração, de mostrar ao pecador que ele precisa mudar de vida. Isso nenhum pastor faz. Nenhuma igreja tem essa prerrogativa. Isso é obra do Senhor. Então, quando Josué começa esse trabalho para conquistar Jericó, ele começa pela arca, porque ele sabia da importância da arca. Ele não conseguiria sem a arca. Ele não conseguiria sem Deus.
O rio Jordão só se abriu no meio porque Deus estava lá. Os muros cairiam somente e somente porque Deus estava lá. As pessoas crerão em Cristo se Deus estiver conosco. As pessoas se renderão ao Senhor Jesus se o Senhor estiver conosco. Não adianta, meu irmão, você tentar fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, independentemente do Senhor, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Então essa é a primeira grande questão que eu aprendo aqui. O versículo diz: e fez a arca do Senhor rodear a cidade. A arca estava presente em todos os momentos na vida do povo. Deus precisa estar presente em todos os momentos conosco. Se o Senhor não estiver conosco, irmãos, nós estamos nessa cidade há 38 anos, fazemos esse ano, em outubro desse ano, essa igreja completa 38 anos de organização. Muitos estão aqui desde o começo, a irmã Sônia, por exemplo, e outros irmãos, estão aqui desde o começo da igreja. Hoje nós estamos, graças a Deus, com uma membresia muito boa, temos muitos membros, é uma igreja forte, uma membresia estabelecida. Graças a Deus por isso, mais membros chegando, pessoas se preparando para se tornar membros da igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas, irmãos, nada disso aconteceria, nada disso, se o Senhor não estivesse presente. Então, por isso que eu digo para você, quando você for convidar alguém para vir à igreja, se você quer trazer alguém à igreja, não fale, não use, não faça marketing da igreja. Fale de Cristo. Fale de Deus, fale de Jesus, fale de salvação. E depois você convida para vir à igreja. Porque senão a pessoa vem criando uma expectativa acerca da igreja e nada acontece, e aí a pessoa se frustra. Mas se ela vier aqui buscando o Senhor, não há como se frustrar. Então, não vamos falar da igreja para as pessoas. Fale de Deus, fale de Cristo, fale de salvação. Porque se não for Ele, nada acontece. Se não for a arca do Senhor, tudo é em vão, tudo é inútil. É Ele. Por isso que Paulo vai dizer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Entende? É claro, nós estamos tentando melhorar o aspecto do templo, vamos melhorar alguma coisa, Deus tem permitido, mas isso não pode ser o atrativo. Eu falei isso, falei isso domingo, o atrativo da igreja não pode ser aquilo que ela oferece de forma exterior, de forma contemplativa. Nós precisamos ter algo para oferecer para as pessoas, e não há outra coisa a não ser a palavra de Deus, porque é ela a grande responsável. Quando você ouviu o Evangelho, hoje, você que está aqui, sua vida é diferente? Sua vida mudou? Você é uma nova criatura? Você hoje sente o perdão de Deus na sua vida? Você sente que você é salvo? Você sente que você está sendo transformado a cada dia, santificado a cada dia? Pois saiba que isso está acontecendo, não porque você é membro da primeira igreja batista, mas por causa da ação do Espírito de Deus em você. Entende? Então, se não for pelo Senhor, se não for o Senhor, nada acontece. Aí o versículo 12 diz o seguinte, uma outra coisa que me saltou aos olhos. O versículo 12 diz assim: depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Sabe o que me saltou os olhos aqui? Não a atitude propriamente dita, mas o sentimento por trás da atitude. A Bíblia diz que Josué se levantou de madrugada. Isso parece ser algo assim. E aí? Ele se levantou de madrugada, eu também levanto. E aí? Não é o ato de se levantar de madrugada que eu quero aprender com você, mas é o valor, o senso de missão que Josué tinha. Entende?
envolveu de maneira tão extraordinária com a obra de Deus, que ele tinha aquilo como parte da sua vida. Ele respirava aquilo. Josué se envolveu tanto com o Senhor, mas tanto que ele respirava aquilo. Aquilo era a vida dele, irmãos. É isso que me chama a atenção em Josué. E você vai ver ao longo do livro quantas e quantas vezes ele se levantava de madrugada. Por quê? Porque ele tinha algo para fazer. Ele tinha uma obra para realizar. Meus amados irmãos, amados e queridos irmãos, nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração pelo Senhor. Deus não pode ser apenas um apetrecho, alguém que eu lanço mão quando eu preciso. Deus precisa ser a razão da minha vida. O Senhor precisa ter o meu coração. Meu coração precisa pertencer a Ele. Não pode haver na minha vida nada, nem ninguém mais importante para mim do que o Senhor. Não pode haver. Ele precisa ser a minha prioridade. Tudo que eu faço, eu vivo por Ele. Ele precisa, meus irmãos, eu preciso levantar. Eu não estou aqui culpando ou julgando você, eu incluo isso. Nós precisamos acordar pensando nele. Precisamos atravessar o dia pensando nele. Tudo que eu for fazer, tudo que eu for realizar na minha vida, eu preciso estar com o meu coração, com a minha mente voltada para o Senhor, tentando agradá-lo. Entende? Ele merece isso, irmãos. Ele merece esse amor. Ele merece ser amado. Nós pedimos tantas coisas para Deus nas nossas orações. Será que nós temos pedido ao Senhor nas nossas orações que nos ensine a amá-lo mais, a priorizá-lo mais, a colocá-lo como aquele que é o centro de tudo na nossa vida? Nós precisamos disso, irmãos. Isso é vital para a nossa sobrevivência espiritual. Então, quando Josué acorda, ele acorda, mas ele antecipa o seu acordar. Por quê? Eu fico imaginando, aqui eu vou pedir licença para vocês, para falar uma coisa que não está no texto, mas é uma dedução minha, que eu não encontrei em nenhum comentário, coisa que eu sinto. Josué deve ter deitado, pensando, imaginando como seria aqueles muros caindo, e ele deve já ter deitado, imaginando como seria o segundo dia de marcha, pensando em tudo que faria naquele dia, e isso para ele tomou uma proporção tão grande no seu coração, que ele mal esperou o dia clarear. Ele já acordou, porque ele já tinha coisa para fazer. Ele já se envolveu com o Senhor logo de manhã. Oh, queridos, não entenda essa minha palavra como um julgamento, mas apenas como um questionamento, e eu me incluo nele. Será que o Senhor é uma prioridade para mim? Será que eu amo o Senhor? Será que realmente eu não vejo a hora de estar com o povo de Deus? Eu não vejo a hora de estar em culto, eu não vejo a hora. Mal posso esperar amanhecer o dia de domingo. Imagina se fosse assim. Mal posso esperar o dia clarear para me levantar e ir para a igreja, porque eu quero estar na igreja. Eu quero estar com o povo de Deus. Aí você vai entender o que o salmista diz no Salmo 122. Ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para Davi aquilo, no Salmo 27 ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu tempo. Olha o anseio que Davi tinha pelo Senhor, o amor que ele tinha pelo Senhor. Olha o amor de Josué, olha o envolvimento de Josué com a obra. Será que a obra de Deus ela tem esse lugar no meu coração? Esse texto me fez pensar sobre isso. Será que eu realmente amo o Senhor como Ele merece ser amado? Vamos pedir ao Senhor perdão. Senhor, me perdoe, eu ainda não te amo como eu deveria amar, mas eu quero amar o Senhor. Eu quero pôr o Senhor como prioridade na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o ponto principal do meu coração. É o que eu vejo aqui em Josué.
Josué, ele se levantou de madrugada. Nós temos alguns textos na palavra de Deus que reforçam isso. Por exemplo, João capítulo 9, versículo 4, Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Veja só Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha só, cada um desses, o senso de valor que davam ao Senhor. Provérbios 8, 17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Aqui não se refere ao horário. Eu não tenho nada contra buscar o Senhor de madrugada, absolutamente. Há muitos irmãos da igreja que gostam de orar de madrugada. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu incentivo. É um horário propício para oração, não é? Família inteira dormindo, não há barulho. Eu mesmo oro muitas vezes de madrugada. Tenho que confessar que não estou de madrugada, mas eu oro de madrugada. Mas não é isso que o versículo quer dizer. O versículo quer dizer o seguinte: eu amo os que me amam e os que me buscam antecipadamente, os que me buscam quanto antes, aqueles que me priorizam, me encontrarão. É isso que eu vejo nesse texto. Me lembro de Eclesiastes capítulo 12, não está aqui na lista, mas esse versículo veio agora na minha mente. Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os maus dias, aos quais venhas a dizer: não tenho neles nenhum contentamento. Sabe o que é isso? Lembra de buscar o Senhor o quanto antes, enquanto você consegue, enquanto você tem força, enquanto você está aí no seu vigor. Para quê? Para que você possa servir do jeito que Ele merece. Porque na medida em que o tempo vai passando, vamos falar de maneira bem clara, quando o tempo vai passando, nós vamos perder aquele vigor de outrora. E não servimos o Senhor com a mesma força que servíamos quando éramos mais jovens. Eu estou chegando nessa fase, viu, gente? Eu estou avistando a montanha. Né? Para mim agora a bola tem que vir na grama. Mas eu já tive momentos na minha vida onde eu pude fazer muito mais para o Senhor. Nós temos muitos jovens aqui. Lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade. Josué tinha isso. Josué tinha Deus como fator principal do seu vida. Então ele não espera, ele levanta de madrugada. Tinha muita coisa para fazer. Será que nós estamos agindo assim, não é, com o Senhor? Pois bem, aí no versículo 13 diz assim: e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguiam atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram os 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram, olha só, aprendendo com o líder, né? Aprendendo com Josué. Madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou fazer uma ponte do versículo 15 para o versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Eu aprendi uma coisa muito importante. Amigo visitante, você que está conosco nessa noite, escute. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de oportunidades. Eu falei isso no estudo anterior e repito: a demora para que os muros caíssem, na verdade, eram sucessivas oportunidades que Deus estava concedendo aos habitantes de Jericó para que eles se arrependessem e buscassem
buscassem a Deus, porque havia graça para todos. A prostituta Raabe foi alcançada pela graça de Deus. Ela foi alcançada pela graça de Deus. Mas havia graça abundante para todos os habitantes de Jericó. Mas eles estavam com seus corações tão trancados, tão obstinados, tão fechados. Não eram apenas os portões que estavam fechados, o coração estava fechado. E Deus mandou que o povo fosse rodeando e tocando as buzinas, porque enquanto esse processo acontecia, algum coração naquela cidade poderia crer em Deus e ser perdoado. E é assim que Deus age hoje também. Cada vez que você está diante da palavra de Deus, é uma oportunidade que o Senhor está lhe dando para corrigir alguma coisa na sua vida. Quando você está diante de Deus em culto, ouvindo a palavra de Deus, é uma oportunidade que Deus está dando para você pensar, refletir se alguma coisa na sua vida não precisa ser diferente. Cada vez que o Evangelho é pregado para uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, são oportunidades que Deus está dando para aquela pessoa se arrepender e entregar a vida para Jesus. Se Deus fosse você aqui nessa noite, pode ser, eu não sei, mas o Espírito de Deus sabe se você precisa colocar alguma coisa em ordem na sua vida, e mais uma oportunidade está sendo dada para você. Quanto tempo durou cada marcha? Eu não sei. Mas imagine só você circundar uma cidade com 32 quilômetros quadrados. Deve ter demorado. Os soldados, todos avistando aquele povo marchando ao redor da cidade. Aquilo era uma pregação da palavra de Deus de forma visível para as pessoas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Se você tem alguma coisa para ser corrigida na sua vida, nessa noite o Senhor está dizendo para você: corrija. O Senhor está marchando ao redor do seu coração mais uma vez. Está colocando diante de você mais uma oportunidade para que você creia, para que você se corrija, para que você se arrependa. Por quê? Porque uma hora Ele vai mandar o povo lidar. Uma hora a oportunidade certa e a justiça chega. É o que está no versículo 16. Veja só, não despreze as profecias, né? Diz a palavra de Deus. Olha só, e sucedeu o que? Versículo 16: tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: chega, agora grita. Acabou as oportunidades, agora é justiça, agora é espada, agora é julgamento, agora é punição. Quantas vezes Deus vai ter que mandar tocar buzina na sua vida? Quantas vezes Deus vai ter que mandar a palavra dele rodear o seu coração para você crer nele de coração, para você se entregar a ele? Quantas vezes? Eu dou graças a Deus porque uma pessoa ficou no meu encalço durante muito tempo. Era a palavra de Deus marchando ao redor do meu coração. Marchava todo dia. Todo dia essa pessoa chegava perto de mim e me falava do Evangelho e dizia: vamos para a igreja, vamos para Cristo, venha para Cristo, você precisa de Cristo. A palavra de Deus não cansou de marchar ao redor do meu coração. Eram as buzinas do Senhor tocando. Para quê? Para que eu acordasse, para que eu percebesse que Ele me amava. Até que um dia eu me rendi a esse chamado. E eu falei para ele: eu vou na igreja com você. Só hoje, não volto mais. Se eu for, você para de pegar no meu pé. E ele disse: se você for, eu paro de marchar a sua volta. É mais ou menos isso que ele disse: se você for, eu paro. Entrei naquela igreja. Eu contei uma história para vocês. Naquele dia, o Senhor entrou no meu coração. E eu nunca mais deixei de ir na igreja 31 anos depois. 31 anos depois. Como eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado, porque Elias marchou ao redor do meu coração tantas vezes, muito mais que 7. A palavra de Deus não me dava sossego. Como diz aquele ateu,
Havia um ateu, uma pessoa bem incrédula, que vivia falando mal da palavra de Deus. Aí um crente disse assim para aquele ateu: rapaz, deixa a palavra de Deus em paz, você não crê nela, deixa ela em paz. Aí o ateu disse assim: esse é o problema, é ela que me deixa em paz, é ela que não quer me deixar em paz. Talvez a palavra de Deus está marchando. Quanto tempo tem que a palavra de Deus, a verdade, está marchando ao redor do seu coração? Aqui nessa noite eu pergunto para alguém aqui: quanto tempo tem que o Senhor está falando incessantemente com você? E você finge que não é com você. Escute, uma hora ele para de clamar, uma hora ele para de chamar, uma hora o juízo vem. Aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando. Pode ser que você ainda não tenha se entregado a Ele. Ele está marchando. A palavra, a verdade, o Evangelho, marchando ao redor do seu coração. Uma vez, 2, 3, 5, 10, 15. Mas uma hora, o grande general vai dizer: grite! O juízo chegou. Você quer experimentar o juízo de Deus na sua vida? Você quer que Deus diga basta? Chega de oportunidades, agora eu vou tratar, agora eu vou te julgar. Você quer isso? Então, ouça a voz de Deus nessa noite, porque Ele está falando com você. Eu te amo, e eu tenho provas disso. Meu filho morreu na cruz por você. Ele está marchando ao redor do seu coração. Renda-se ao Senhor. Pare de deixar para depois. Não é isso que acontece sempre. Agora não. Depois. Um dia, um pastor foi na casa de uma crente. Uma mãe preocupada: pastor, vem na minha casa. A minha filha se desviou dos caminhos do Senhor. Minha filha não quer saber de nada. Minha filha não quer saber de evangelho. Minha filha não quer saber de Deus. A minha filha só quer saber de curtir a vida, ir para o mundo, e misturar com os amigos, beber, e aprontar todos, chegar em casa altas horas da madrugada. Pastor, minha filha está completamente perdida. E ela já foi da igreja, pastor. Minha filha está fora da presença de Deus. Eu já falei, eu já chamei, mas não acontece nada. Vem visitar a minha casa, vem conversar com a minha filha. E aí o pastor foi. E a menina chegou e cumprimentou o pastor. O pastor, naquele momento, imbuído daquela sabedoria que só pode vir de Deus, estava tomando café, um cafezinho. E aí ele deixou um restinho na xícara e chamou o menino e falou assim: filho, eu não quero desperdiçar o café, eu queria que você tomasse o resto para mim. A menina: que é isso, pastor? Que falta de educação. Tomar o resto. Aí o pastor disse assim: é errado, né, filha? Claro que é errado. Ô filha, mas não é isso que você está oferecendo para Deus? Não é isso que a qualquer hora você vai oferecer para Ele? O resto da sua vida? Que você está acabando a sua vida? O que vai sobrar para Ele? Irmãos, essa palavra foi bem no fundo. E aquela menina caiu em si e realmente se rendeu novamente ao Senhor. Mas é uma verdade. Quantos jovens estão falando? Agora não. Quantas pessoas você prega e fala assim: não, agora não. É muito cedo. Por enquanto não. Eu quero aproveitar a minha vida. Agora não posso. Não, isso mais para frente. Esse negócio de igreja prende muita gente. Esse negócio de igreja nos deixa muito presos. Eu quero curtir a vida, eu sou jovem. Sabe o que é isso? É o Senhor marchando ao seu redor. Só que uma hora a marcha para. E o juízo vem. Já experimentou o que é enfrentar o juízo de Deus? Você quer enfrentar o juízo de Deus? Então renda-se. Não faça como os habitantes de Jericó, que permaneceram irredutíveis e não se renderam.
E aí o texto continua, versículo 17. Porém, preste atenção, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata, ouro e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O que significa a palavra anátema no hebraico? A palavra anátema no hebraico é herem, que significa separado para a destruição. Algo que você não pode tocar, aquilo ali é algo que será destruído pelo Senhor. Tudo que está em Jericó era anátema, porque era usado para idolatria, era usado para feitiçaria, era usado para imoralidade, era usado para perversidade. Aquela prata, aquele ouro, aqueles vasos de metal seriam derretidos e seriam anexados no tesouro do Senhor e nunca mais seriam usados para cultuar os deuses. Então tudo estava na cidade. Olha a sentença de Deus. Deus mandou marchar, Deus deu a oportunidade, 6 dias, depois deu mais uma oportunidade no 7º dia, mandou marchar 7 vezes, porque poderia haver salvação na cidade. O povo não quis, o povo fechou o coração, o povo não creu, agora todo mundo era anátema, inclusive as pessoas. Todos estavam separados para a destruição, porque rejeitaram a graça do Senhor. Lá em Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há escapatória para aquele que rejeita a graça de Jesus. Não há perdão para aquele que diz não para Jesus. É herém, é anátema, é maldito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Aí Josué está dizendo: não coloque a mão. No capítulo 7 nós vamos ver alguém que desobedeceu. Quem foi? Acã. Ele desobedeceu. Já convido você a estar aqui, sem ser na quarta que vem, na outra nós vamos estudar o capítulo 7, porque quarta que vem nós vamos encerrar o capítulo 6. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nós vivemos hoje com o povo de Deus na terra. Quem é o povo santo hoje na terra? Somos nós. E qual é o desafio? Não tocarmos no herém, porque tem herém hoje. E como tem herém hoje no mundo? E como tem anátema no mundo hoje? Esse é o problema da igreja hoje. A igreja de Cristo é uma igreja que infelizmente tem se envolvido com o herém, tem tocado no anátema, tem se envolvido com o anátema. Irmãos, o Espírito de Deus nos mostra o que é que agrada a Deus e o que não agrada. E o que não agrada é herém. Por isso eu não posso me envolver. Eu devo manter distância daquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus é herém, é pecado, é algo que será destruído. Existem muitos heréns hoje, muitos heréns, lugares dos quais nós não devemos participar. Lugares que não são para nós. Programas dentro da nossa televisão. Existem programas dentro da nossa televisão que não são para nós. São heréns que podem nos contaminar. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:8 uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está querendo dizer? Santifiquem-se, afastem-se do herém, afastem-se daquilo que não agrada a Deus, daquilo que desagrada o Senhor, daquilo que não traz santidade, que não edifica, porque a Bíblia diz que tudo na minha vida tem que contribuir para a edificação. Você tem se envolvido com algum tipo de herém na sua vida? Repense isso, porque herém está em toda parte.
cidade chamada Ai, por causa do Herém. Herém traz prejuízo para nós. Quando você está num lugar que você não deveria estar, você está ficando no prejuízo. E a obra de Deus, sabe por quê? Porque a obra de Deus é vituperada. As pessoas aí fora zombam da igreja. Você vai ver agora. Tem uma festa se aproximando aí, uma festa que acontece em Pará de Minas. Infelizmente, quantos crentes estavam lá, ouvindo músicas de temática totalmente duvidosa, no meio de pessoas cuja única finalidade é se entregar à dissolução? É o rei que nós precisamos tomar cuidado. Eu repito para vocês, existem lugares que não são para nós. Ninguém aqui é escravo, ninguém aqui está privado de ter uma vida social. Nós precisamos de ter vida social. Eu tenho vida social, mas existem lugares e lugares, existem companhias e companhias, existem amizades e amizades, existem situações e situações. Irmão, o Espírito nos dá discernimento para entender o que é que agrada a Deus e o que não agrada. Eu não vou ficar aqui de maneira nenhuma dizendo para você, faça isso, não faça isso, não faça isso, porque eu creio que cada um de nós aqui tem o Espírito de Deus para nos mostrar o que é rei e o que não é. Eu tenho que ter esse discernimento no meu coração. Então, querido, cuidado com o rei, cuidado com o anátema. Veja só esses textos bíblicos aqui, eu caminho para o final. Veja só, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se em inimigo de Deus. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Terceiro versículo, Deuteronômio 30, 19. Esse eu acabei de ler, 1 João 2, 15, 16. Agora Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, a bênção e o rei. Olha só, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Se eu fizer a escolha certa, eu estarei ensinando isso para a minha descendência a escolher certo também. Não é só eu que tenho que me afastar do anátema, eu tenho que ensinar isso também para os meus filhos. Então eu aprendo essa verdade. E outra verdade que eu aprendo aqui é que quando o povo de Israel recebeu a ordem para entrar em Jericó, Josué disse: somente a prostituta Raabe, somente a prostituta Raabe, vocês não vão pôr a mão nela, ela será poupada, ela e com toda a sua família. Olha só que coisa linda, olha só que coisa linda, a graça de Deus em ação, livrando aquele que quer, aquele que entende que realmente o Senhor é Deus e se entrega, é liberto do juízo. Eu aprendi aqui, veja só, tem o versículo 20 ainda e encerro. O versículo 20, então, finalizando esse bloco, vai dizer assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Irmão, eu não posso deixar de falar para você do que eu aprendi aqui. Só tem experiência com Deus quem crê e obedece a Deus. Só verá coisas maravilhosas acontecerem aquele que crê e obedece o Senhor. O povo fez exatamente como Deus havia dito para ser feito. O povo marchou 6 dias, os sacerdotes levaram a arca, tocando buzinas. Depois marcharam 7 vezes, no 7º dia. O povo obedeceu criteriosamente, creu, vamos fazer isso. Se o Senhor disse para fazer, vamos fazer. Ele disse que vai derrubar os muros, ele vai derrubar. O povo creu e Deus fez os muros caírem. Será que nós realmente cremos? Será que nós estamos crendo realmente em Deus?
Eu aprendi aqui algumas lições que eu quero compartilhar com vocês, algumas aplicações para a nossa vida, coisas que nós praticarmos no nosso dia a dia, e eu encerro minha palavra. Primeiro, leve Deus sempre com você. Ele é a única garantia de vitória. Leve Deus com você, onde quer que você esteja, que Deus esteja com você. Não há derrota na vida daquele que está sempre com o Senhor. Você pode até passar por um solavanco, você pode até passar por um momento difícil, você pode até enfrentar um problema na sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar, mas Deus está com você, e é isso que importa. É isso que importa. Não questiona a forma de Deus nos tratar. Eu não questiono, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai me tratar, eu não tenho medo, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, vai dar certo. Vai dar certo. Então o versículo 11 me ensina isso. Segunda lição que eu aprendo: leve Deus a sério. Ame-o, valorize. Leve Deus a sério. Não seja um crente 50%. Não seja um crente 60%, 70%. Seja um crente total. Leve Deus a sério. Entenda que a obra de Deus é algo urgente. Participe, se envolva, leve Deus a sério. Não seja econômico com Deus. Às vezes nós somos econômicos com Deus, em todos os aspectos. Somos econômicos na questão financeira. Somos ou não somos, irmãos? Somos. Me perdoem aqui, irmãos. Vocês sabem que nossa igreja não tem o hábito de prometer o que não pode cumprir. Nós não somos aquela igreja que fica aqui explorando a fé de ninguém. Quando foi que exploramos a fé dos irmãos? Quando foi que viemos aqui em cima e ficamos fazendo chantagem emocional com vocês, ou ficamos ameaçando vocês para que vocês contribuíssem na igreja? Quando foi que fizemos isso? Eu não fiz, e tenho certeza que os meus antecessores também não, porque eu os conheço. Sei da seriedade que tinha o pastor Anderson, e tem até hoje. Sei do homem de Deus que ele é. Essa igreja não tem o hábito de explorar a fé de ninguém. Mas, irmãos, que nós precisamos melhorar nesse aspecto, precisamos. Porque nós somos muito econômicos com Deus. Deus nos dá tudo, Deus nos abençoa de uma forma extraordinária. Olha o que você tem, irmão. Olha quem você é, olha o que você tem. Olha o seu trabalho que você tem todo dia. Olha só a sua vida, como é próspera. É ou não é verdade? Estou falando mentira aqui, irmãos? Todo mundo aqui tem ou não tem uma vida tranquila, próspera? Deus tem ou não tem abençoado vocês? Mas na hora de retribuir ao Senhor, porque também a questão financeira é uma prova da minha gratidão, do meu amor ao Senhor, somos econômicos. Podemos fazer muito mais pelo Senhor, mas não fazemos. Sabe por quê? Porque nós não o amamos. Porque se nós o amássemos como ele merece ser amado, meus irmãos, eu daria a minha oferta ao Senhor envergonhado, porque eu poderia dar muito mais. Eu estou falando isso na minha igreja porque eu tenho liberdade para falar. E porque eu lanço mão dessa questão. Não somos exploradores da fé, mas que nós precisamos entender a urgência que a obra de Deus requer, a obra missionária. Nossas ofertas missionárias poderiam ser muito maiores do que são. Poderíamos fazer muito mais pelos pobres, ajudar as pessoas. Temos ajudado, graças a Deus, nós temos ajudado. Louvado seja o Senhor que tem nos dado a oportunidade de ajudar. Nós podíamos fazer mais. Não fazemos porque temos sido econômicos com o Senhor. Que amor é esse? Que valor é esse que nós temos dado ao Senhor? Econômicos em relação às atividades da igreja. Quantos poderiam estar aqui nessa noite? Poderiam, mas não quiseram. Eu vou domingo. Quantos? Não, eu já fui domingo de manhã, domingo à noite eu não vou. Não, eu vou à noite, agora de manhã eu não vou. Sabe o que é isso? Isso é economizar com Deus, economizar com alguém que se doa totalmente a mim. Eu posso fazer mais, eu posso ser mais. Então
meu irmão, eu aprendo no versículo 12, leve Deus a sério. Josué se envolveu. Josué, para ele, Deus de manhã, Deus no almoço, Deus à tarde, Deus à tardinha, Deus à noite, é a obra de Deus que me importa. Eu tenho muito o que fazer, eu vou levantar de madrugada, o dia vai ser cheio. Isso é alguém que ama, que valoriza o Senhor. Veja só essa frase: aprenda a ter compromisso com Deus, estabeleça um dia de fidelidade a Deus, hoje, amanhã, depois. E depois, seja fiel, irmão. Eu aprendo aqui outra lição. Não menospreze a misericórdia de Deus. Está lá no versículo 16. Não menospreze. Deus está marchando há quanto tempo ao redor do seu coração? Deus está falando com você há quanto tempo? Não menospreze. É misericórdia, é graça, é amor, é oportunidade. Mas vai chegar um momento em que a oportunidade vai cessar. E aí é juízo. Deus foi até o último instante com Jericó. Eles não quiseram. Então agora experimentem o juízo de Deus. Tem mais uma lição que eu quero aprender com você. Cuidado com o anátema. Não se contamine, irmão. O que é anátema para você hoje? O Espírito do Senhor colocou no seu coração o quê? Com o quê? Você não deve se contaminar. Então não se contamine. Não toque no anátema. Não toque no veneno. Cuidado, irmão. Isso pode levar você à morte. Isso pode levar você ao fracasso. Alexandre o grande conquistador, Alexandre o Grande, ele conquistou todo mundo de sua época com 23 anos de idade. Ele já era um general. E ele morreu, uma morte trágica, mas era um homem. A Bíblia profetiza acerca dele. Lá em Daniel capítulo 8 fala-se, a profecia de Daniel capítulo 8 é acerca de Alexandre o Grande. Ele é um personagem histórico. Ele está encaixado na revelação bíblica. Ele foi o responsável por helenizar o mundo. Quando Jesus nasceu, o mundo era dominado pela cultura grega por causa de Alexandre o Grande. Certa vez Alexandre o Grande estava diante de um soldado dele que estava com medo de um inimigo. O soldado dele havia recusado enfrentar o inimigo, enfrentar aquele grande inimigo. Aí Alexandre o Grande ficou sabendo disso, chamou o soldado e falou assim para o soldado: qual é o seu nome? Aí o soldado disse assim: Alexandre, Senhor. Aí Alexandre disse assim: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Para ter um nome desse tem que ter coragem. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Traga isso para você. Meu irmão, nós somos cristãos. O nome que está sobre nós é um nome acima de todo nome. Representamos esse nome. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque somos discípulos do Verbo vivo. Então vamos tomar atitude, vamos enfrentar os nossos inimigos. E um dos inimigos que nós temos é o reino, são os anátemas. Porque as duas coisas não dão certo. Ou você é um cristão que segue a Jesus, ou você fica com o anátema. As duas coisas não dão certo. Eu desejo do fundo do meu coração que esse estudo tenha falado com você, como falou comigo, que realmente nós possamos praticar, colocar em prática esses princípios aprendidos nessa noite. Convido você a encerrar esse capítulo na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Obrigado por ter falado conosco nessa noite, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque o Senhor tem marchado ao nosso redor com a Tua palavra, com a Tua verdade. Porque o Senhor tem algo a nos ensinar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a corrigir aquilo que está errado. Ajude-nos a corrigir aquilo que não te agrada.
para que sejamos aprovados, para que sejamos realmente aquele povo que Tu queres que sejamos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei se há alguém aqui nesta noite que tenha ouvido a Tua palavra ininterruptamente, que tenha ouvido a Tua palavra sucessivamente. Ó Deus, fala isso, coração. Em nome de Jesus, ó Deus, continue marchando, continue tocando a buzina, Senhor, para que essa vida não experimente o juízo do Senhor. Ó Deus, afasta o anátema de nós. Ajude-nos, Deus, a ter coragem de riscar esses anátemas que muitas vezes têm nos prejudicado, principalmente em nossa comunhão com o Senhor. Fortaleça-nos a cada dia. Em nome de Jesus, que possamos ser uma igreja santa, uma igreja obediente, uma igreja fiel, ainda que o mundo inteiro se levante contra nós, que nós possamos estar com os nossos corações totalmente entregues a Ti. Nós oramos agradecidos por ter falado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.